Olá, estudantes e amigos da APML. Vamos para mais uma aula da série OBMAP, Resolução de Questões da Primeira Fase, uma série desenvolvida pelo professor Cícero Drum. Vamos iniciar nossos trabalhos com uma questão do ano de 2018, fase 1, nível 2, que diz o seguinte: Maria escolheu um número inteiro. Ela somou a esse número os três números ímpares imediatamente inferiores e os dois números pares imediatamente superiores a ele, e obteve 1414 como resultado. Qual é a soma dos algarismos do número que Maria escolheu? Bom, vamos tomar como ponto de partida o seguinte. Vamos colocar aqui, ponto de partida, item 1, partida. O que eu quero? Que a gente analise o seguinte, a soma de números pares e números ímpares. Por exemplo, veja que se você pegar um número par e somar com um número par, o resultado é para ser um número par. Se você pegar um número ímpar e somar com um número ímpar, você vai obter um número par. Se você pegar um número par e somar com um número ímpar, você vai obter como resultado um número ímpar, tá bom? Agora, por que eu estou mostrando isso? Porque Maria escolheu um número inteiro, mas eu não sei se esse número escolhido é par ou ímpar. Então, vamos ver o seguinte, vamos colocar aqui como tópico 2. No tópico 2, eu quero que você observe. Observe o seguinte, que como eu não sei que número foi escolhido por Maria, eu vou atribuir uma variável a esse número. Eu vou chamar de x. X é o número escolhido. Número escolhido, certo? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar de i qualquer número ímpar. E vamos chamar de p qualquer número par. Por quê? Olha só, veja o seguinte, se Maria escolher um número, esse número é o x, tá bom? O que é que tem que acontecer? A esse número tem que ser somado os três, olha só, três números ímpares imediatamente inferiores a esse número que ela escolheu. Então, eu tenho que somar isso daqui com um número ímpar, tenho que somar a um outro número ímpar e tenho que somar a um outro número ímpar, sendo que esses três números ímpares são imediatamente inferiores a esse x aqui, que é o número escolhido. O que mais que tem que acontecer? E eu tenho que somar também, olha só, os dois números pares imediatamente superiores a esse número escolhido. Então, tem que ser somado com um número par imediatamente superior ao x e tem que ser somado com outro número par imediatamente superior, certo? Quando fizer essa soma aqui, o resultado é para dar esse, 1414. 1414. Agora, vamos analisar. Olha só, se nós somarmos aqui, ó, número ímpar com número ímpar, o resultado é para dar um número par. Se nós somarmos aqui número par com número par, o resultado é para ser número par. Tá bom? O restante eu vou repetir. Mais número ímpar, mais o número escolhido, mais o número par, que é o resultado da soma desses dois aqui. E o resultado é para ser 1414. Agora, veja que nós temos aqui um número par sendo somado com um número ímpar. A soma de número par com número ímpar é para dar um número ímpar. Então, eu vou trocar aqui por i. Mais o número escolhido, mais o número par. É igual a 1414. Agora, eu posso trocar a ordem aqui, né? Eu posso fazer isso. Eu posso fazer número ímpar mais número par mais o x, que é o número escolhido, que é igual a 1414. Veja que agora eu tenho aqui a soma de um número ímpar com um número par.
Soma de número ímpar com número par, o resultado dá um número ímpar. Então, eu tenho um número ímpar somado com o número escolhido, em que o resultado dá 1414. Mas observa que o resultado dessa soma aqui dá um número par. 1414 é um número par. Então, o que acontece? Que número x é esse? Esse número x é um número ímpar ou é um número par? Veja que eu tenho a soma de um número ímpar com um número escolhido, em que o resultado dá um número par. Então, olha só, para dar um resultado par envolvendo um número ímpar, eu preciso ter dois números ímpares, certo? Então, eu tenho um número ímpar aqui, como o resultado deu par, significa que esse x aqui, esse x é ímpar, certo? Então, eu vou escrever aqui, ou seja, x é ímpar. Pronto, já sabemos que o número que Maria escolheu, esse número inteiro, ele é ímpar. Agora, nós vamos analisar o seguinte. Vou botar item 3 aqui. Item 3, só para a gente analisar. Tá bom? Observe. Observe o seguinte. Digamos que eu tenha o 9, certo? Digamos que Maria escolheu o 9. Então, a esse 9 deve ser somado os três números ímpares imediatamente inferiores. Então, ele vai ser somado, vou botar aqui, mais o 7, mais o 5, mais o 3. Veja que, se o 9 for o número escolhido, ele tem que ser somado com o 7, com o 5 e com o 3, que são os três números ímpares imediatamente inferiores a esse 9. E ele tem que ser somado com os dois números pares imediatamente superiores a ele. Então, vai ser somado com o 10 e vai ser somado com o 12. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Aqui nós temos o 9, mas só que com certeza não vai ser o 9 o número escolhido. Então, nós vamos pegar esse 9 e vamos trocar por x, que é o número que nós que é a variável que nós sugerimos, né, como o número escolhido. Então, olha só, veja que, com relação ao 9, o primeiro número imediatamente inferior ao 9 é 7, e o 7 nada mais é do que 9 menos 2. Então, aqui nós teríamos x menos 2. Veja que o 5 nada mais é do que 9 menos 4. Então, aqui nós vamos ter x menos 4. Veja que o 3 nada mais é do que 9 menos 6. Então, aqui nós teríamos x menos 6. Como é uma soma, então vamos lá, vamos somar, tá bom? Eu vou circular aqui os sinais de soma só para a gente ver a separação direitinho, tá bom? Então, os três números ímpares imediatamente inferior a qualquer número que Maria escolher vai ser, sendo esse número x, vai ser x menos 2, x menos 4 e x menos 6. Agora, vamos lá. Se nós observarmos aqui essa parte numérica, nós temos que o 10 é o número par imediatamente superior ao 9. E o 10 nada mais é do que 9 mais 1. Então, aqui nós vamos ter, em relação à variável x, x mais 1. Observa o 12. O 12 nada mais é do que o 9 mais 3. Então, em relação à variável x, nós vamos ter x mais 3. Como é uma soma, então, vamos preparar a nossa soma. Agora, veja, que não me interessa saber o resultado dessa soma numérica que eu tenho aqui em cima. O que me interessa é trabalhar na variável x. E nós sabemos que o valor dessa soma aqui é para dar 1414. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Veja que eu tenho variável x 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6x. Certo? Agora, nós temos aqui menos 6, menos 4,
menos 2. Então, menos 6 menos 4 vai ficar menos 10. Menos 10 menos 2 vai ficar menos 12. Menos 12. Agora, nós temos 1 mais 3, que vai ficar 4, mais 4, que é igual a 1414. Agora aqui vai ficar 6x. Aqui nós vamos ter menos 8, que é igual a 1414, tá bom? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu quero eliminar esse 8 daqui, então eu vou fazer o seguinte, 6x menos 8 mais 8 é igual a 1414 mais 8. Olha só, se eu quero eliminar esse menos 8, eu posso acrescentar 8 nesse primeiro membro. Se eu acrescentar 8 no primeiro membro, eu tenho que acrescentar 8 no segundo membro, devido à igualdade, para a gente manter o equilíbrio. Então, aqui vai embora, né? Porque cancela. Ficou só 6x é igual. Aí nós temos 1414 mais 8, que vai ficar 1422. Eu quero eliminar esse x daqui, então eu vou dividir por 6. Se eu dividir por 6 o primeiro membro, eu tenho que dividir por 6 o segundo membro. Aí aqui vai ficar 6 dividido para 6, que dá 1, e 1 vezes x vai ficar x, que é igual... Se você pegar o 1422 e dividir por 6, você vai encontrar 237. Então, esse é o número escolhido por Maria, certo? Agora, o que a questão está querendo? Olha só, qual é a soma dos algarismos do número que Maria escolheu? Então, a soma dos algarismos será 2 mais 3 mais 7, que é igual, aí 2 mais 3 vai ficar 5, 5 mais 7 vai ficar 12. Então, a soma dos algarismos do número que Maria escolheu é 12, e 12 você vai encontrar na letra A. Bom, com isso, finalizamos mais uma aula. Um abraço e até a próxima.